Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Se Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Se Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha kalpataruvasya kipa sindhu bhavacha Patitanang pavunebhyo vaishnavebhyo namo namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum langheti girim Yat kipatamahang vande paramananda madhavam Vrindavai tulsidev vai piya vai kesavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Dheyam Sada Paribhavagna Bhavishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatiham Panotapal Bhavadipotam Bande Mahapurushate Charanarvindam Yatpada Pallavana Kachandamani Chataya Vispurajita Kimapi Gavavadushvadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanuka bodhato Sankirtanaika pitaro kamala yataksha Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin cha muktin cha dadasi nityam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tavam bhagam Narayano priyamanangamadapaharam Paranasi Purapati Bhajavishanatham Vagisha Josha Vadane Lakshmir Jasya Chavakshasi Jasyaste Hide Sambit Tvam Nisingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shashad Manaso Mahasadam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Yaduttama Sloka Jaso Anugihati Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shashat Manaso Mahasabam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Yaduttama Sloka Jaso Anugihati. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que o serviço a Krishna, que Krishna Seva, possui um poder sobrenatural. Que no Krishna Seva podemos encontrar um poder supernatural, diante do qual nós podemos ignorar todos os nossos standards, nossos ideais de moralidade, de pontualidade, de ética. Tudo isso fica para trás diante da oportunidade de servir o Senhor Supremo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, que no Krishna Seva existe um excelente poder espiritual, diante do qual os nossos cálculos humanos, a honestidade humana, a moral humana, todas as medidas culturais e mentais da humanidade se tornam baratas e sem valor. Diante de Krishna, do Krishna Seva, todos esses parâmetros mundanos se tornam baratos, insignificantes. Tão insignificantes que é inimaginável. Se eu mergulhar no serviço a Krishna, ignorando as regras sociais, as regras védicas, e se eu fizer isso, toda a sociedade pode me acusar. Ah, você está errando, você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Porém, todas essas medidas podem ser rejeitadas em nome do verdadeiro Krishna Seva, mesmo que a sociedade nos critique. Deixem que eles critiquem. Eu vou prestar minhas saudações a eles. Deixem eles latir como cães. Porque eles não entendem quem é Krishna e o que é o serviço a Krishna. É por isso que eles criticam. Deixe que eles critiquem. Por isso, o grande Acharya deste mundo material e de todo este universo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, ele costumava dizer: eu posso descer a qualquer nível para a verdadeira pregação do Chaitanya Vani, dos verdadeiros ensinamentos de Krishna. Eu posso descer para qualquer nível. Eu sei que as pessoas vão me criticar. Deixe que elas critiquem. Para a verdadeira pregação de Chaitanya Vani, eu posso descer a qualquer nível. Isso é o verdadeiro olhar de Srimati Radharani. Isso é o que nós chamamos de Radha Dasya, a visão de Radharani. Somente aqueles que estão estabelecidos em Radha Dasya, somente eles podem falar. Outras pessoas no mundo não podem falar. Aqueles que estão totalmente estabelecidos em Radha Dasya podem falar assim. Mas o Radha Dasya de Prabhupada é único. A maneira como ele fala, a maneira como ele se apresenta, como ele se comporta, como ele aparenta, tudo. Existe um mistério ligado a esse olhar de Srimati Radharani em relação ao serviço. Muitos discípulos não conseguiam entendê-lo, muitos. Um ou dois exemplos eu posso dar para que vocês tenham ideia do quanto os seus discípulos o questionavam. Nossa, ele está fazendo isso? Por quê? Eles não conseguiam entendê-lo. Por que Prabhupada agia daquela maneira? Eles não conseguiam conceber. Então, Prabhupada quis
trazer alimentos de um grande hotel porque ele ia receber um convidado ilustre, um lord inglês. E as pessoas, os seus discípulos não entenderam. Ele quis que tal pessoa se alimentasse como ele estava acostumado. Eram coisas impuras e não vegetarianas. E depois disso, Prabhupada Bhaktisiddhanta deu Harikata para esta personalidade. E as pessoas não entenderam por que ele fez dessa maneira. Isso não é bom, isso é contra as regras. Mas pela verdadeira pregação do Chaitanya Vani, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava pronto a fazer qualquer coisa. Mas as pessoas comuns não conseguem entender. Para elas é impossível. Você já ouviu uma palavra do Chaitanya Charitamrita? Você já ouviu este verso? Você nunca escutou. Então eu vou fazer uma parêntese rapidamente enquanto o Maharaj repete o mantra. Prabhupada queria construir um templo e ele precisava que esse político inglês protegesse. Era um templo que parece que estava para ruir e ele queria proteger esse templo sagrado. Então, para proteger o templo sagrado, se eu não me engano, foi por isso que Prabhupada decidiu dessa maneira. Então, agora Maharaj está falando de uma esposa muito casta, que decidiu servir seu marido com toda a sua castidade, com toda a sua devoção, porque ela enxergava Narayan, Vishnu Narayan, dentro do seu esposo. Por aquela forma masculina pertence ao Senhor. Elas serviam os esposos antigamente, as esposas castas da cultura védica, com as emoções de quem servisse o próprio Vishnu Narayan. E esse marido diz de repente para ela: eu gostaria de me associar com aquela prostituta. E o marido estava consumido de lepra. E a esposa diz: sim, eu vou arranjar isso, não se preocupe. Então essa senhora muito casta começou a servir aquela prostituta sem receber nenhum pagamento. E ela servia noite e dia. Um dia, quando a prostituta ficou muito feliz, ela disse: meu esposo gostaria de se aproximar de você. Ela disse: ok, traga-o aqui. E Mahaprabhu diz: essa é uma metáfora de uma esposa que estava pronta para servir uma prostituta para satisfazer o marido. Essa é um exemplo dessa moral que vai além, ou que é deixada para trás, em nome do serviço. Então o que aconteceu? O marido foi até lá. E Mandaparishi, esse Rishi, o Maharaj agora está contando outra história, de um Rishi que foi colocado na ponta de um tridente afiado para puni-lo. E ele fica sentado em cima de um tridente afiado e não é penetrado pelo tridente. E essa esposa coloca não, as histórias estão cruzadas. Essa esposa carrega o marido nas costas e a perna do marido toca a cabeça de um rishi, e esse rishi dá uma maldição: seu marido vai morrer antes do nascimento do sol de amanhã. Ele desnecessariamente dá essa maldição. Então isso foi o que ocorreu. E essa esposa vai dizer: você vai dizer que meu marido morrerá depois do sol? E ela vai dizer que o sol então nunca nasça. Ela responde. Como é possível? O sol não vai nascer? Qual é o poder no coração de uma esposa assim casta e dedicada, capaz de sacrificar tudo em nome deste serviço ao esposo? Existem características, segundo a cultura védica, que comprovam a castidade de uma esposa. Como no caso de Gandhari, a mãe de Duryodhana, ela coloca uma venda sobre os olhos porque o marido não vê. Então, assim
como meu marido não vê, eu juro que nunca mais vou enxergar o mundo material. Então, antes da batalha de Kurukshetra, por conta dessa extraordinária austeridade, ela vai decidir soltar a venda e usar todo o poder desse seu voto em favor do esposo para proteger o corpo de Duryodhana. Ela diz, filho, venha de noite e venha sem roupas, porque assim eu vou olhar para o seu corpo e todo o poder da minha austeridade será transmitido para o seu corpo e você vai ficar forte como o aço, disseram os rishis para ela. Mas Krishna fica sabendo e ele encontra Duryodhana e fala, o que você está fazendo pelado? Eu vou encontrar com a minha mãe. Você vai encontrar com a sua mãe assim? A sua mãe, você não tem cérebro, como é que você vai se apresentar assim para sua mãe? E ele colocou um pano em volta da cintura. E a mãe faz o corpo todo dele de aço. Mas essa porção que estava coberta aqui no alto da coxa vai ser o ponto onde ele vai ser morto por Bhima. Caso contrário, Duryodhana se tornaria invencível por conta da castidade de sua mãe em relação ao seu pai Dhritarashtra. Então, quando Krishna está em Dwaraka, ele ouve Draupadi chorando em Kamavan, porque Durvasa Muni está chegando. Imediatamente Krishna aparece. Ele fala, eu estou com fome, me dê uma folha de tulasi. E quando Krishna fica satisfeito, Durvasa e todos os seus seguidores também ficam. Maharaj já falou muito sobre este passatempo. Então, uma mulher casta e dedicada, ela acumula um poder incrível. E Mahaprabhu nos dá este exemplo para nós da Gaudiya, para que nós entendamos que se essa mulher sacrificou sua própria honra, seu próprio amor próprio, tudo pelo esposo que ela tratava como se fosse Krishna, assim nós deveríamos tratar Krishna no nosso seva, no nosso Haribhajana. E muitas vezes Prabhupada dava este exemplo. As pessoas podem não entender, mas o serviço a Krishna está acima da moral, acima da ética. Eles precisam, tem pessoas que não conseguem entender, porque essa é a diferença entre a bondade material e a bondade transcendental, de certa maneira. Maharaj já explicou isso. Mas as pessoas, às vezes, precisam nascer centenas de milhares de vezes para entender esse ponto de vista. Então, Maharaj está falando da dinastia dos Yadavas. Quem são os Jadus? Quem são os Jadus? Qual é a identidade deles? Jadu, na verdade, é o filho de Jajati. Então, Maharaj está falando da dinastia na qual Krishna nasce. Então, essa dinastia vem de Jadu. E Jajati tinha uma história precedente. Porque a filha de Shukracharya é a filha de Vishvaparpa, eu não entendi novamente, com certeza o nome, me perdoem. E todas estavam viajando, foram para um lugar onde tinha um jardim, essas duas filhas, onde tinha um lago muito lindo numa montanha. E elas decidiram nadar no lago. Era uma água cristalina. E elas colocaram as roupas numa pedra. Estavam somente as duas, então elas tomaram banho ali. E depois de tomar banho, quando elas saíram da água, por conta de um erro, Sarmista, que era uma das moças, ela vestiu as roupas da outra. Ela não fez de propósito, foi por acaso. Eram parecidas e ela vestiu. Quando Devijani saiu da água, ela falou, ela está usando as minhas roupas? Por quê? As minhas roupas? Por quê? Você sabe quem eu sou? Eu sou filha de um grande guru, eu sou filha de Shukracharya. Todos os Ashuras, todos os demônios seguem meu pai Shukracharya. E você está usando as minhas roupas?
ela fica muito brava. Sarmista also become. E samista também fica brava. Essa é a amizade humana. Quando tem qualquer interesse pessoal que é disturbado, Husband or wife and de maridos e mulher, amigos, filhos, eu dou risada, porque as pessoas, por qualquer coisinha, ficam bravas umas com as outras. Então a outra ficou muito brava. Ah, é? Você pega dinheiro de nós, da minha família, e sem a nossa doação você não come? Você fala isso? E o que aconteceu então? Sarmista joga Devijani nua num poço sem água. E ela vai embora. E não tem ninguém mais lá. E quem vai tirá-la dali? Ela poderia morrer ali, naquele poço cego. E as pessoas ficam sabendo. Então Jajati, que é o pai de Jadu, Maharaj, vai fazer estava caçando e procura água. Ele procura por um poço. Ele descobre que tem uma moça lá dentro. E a moça está chorando, por favor, me salve. Eu estou numa situação penosa aqui. Então este rei, Jajati, coloca um manto para ela e ele puxa ela de lá. E ela fala, você tocou minha mão. Na cultura védica, se um homem pega na mão de uma moça, isso chama-se panigra. Significa então, Maharaj está dizendo que naquela época, se um homem tocasse a mão de uma mulher, ele era forçado a se casar com ela. Mas hoje em dia, as pessoas, todo mundo se cumprimenta assim, dando a mão, dando abraço. Né? Ele não está falando de Kali Yuga, ele está falando daquela época. Então, ela vai dizer, agora você tem que se casar comigo. Então, ele diz, você quer que eu me case com você? Mas você é de uma família brahmínica. Ela fala, mas a filha de Shukracharya me amaldiçoou, diz que eu não posso me casar mais com um brahmana. Ah, então eu vou me casar com você. Então vai haver uma condição. Um grande problema. Eu vou ter que traduzir isso depois. Porque Maharaj falou um pouco rápido, eu não consegui acompanhar, me perdoem. Então Jajati vai dizer, é um benefício para você que sua filha sofra dessa maneira? E aí o pai da noiva disse, se você trocar de idade com uma pessoa mais jovem, aí você vai poder se deitar com minha filha. Então, o ponto principal é que Jadu é o filho de Jajati. E esse pai, esse rei, vai pedir para o filho, você pode trocar de corpo comigo? Obviamente isso acontece numa outra era. E o filho fala, não, eu não posso trocar de corpo com você. Mas o filho mais novo aceita. E está explicado isso no Bhagavatam. Entenda qual é o segredo de Bhakti. Aqui no Bhagavatam, Sukadeva Goswami diz, então Jadu é descrito no Srimad Bhagavatam com um desses três
tipos de comparação com aquilo que é bom, aquilo que é melhor, aquilo que é o melhor. Ele é descrito como um Muni dentre os superlativos. Então, se não é Bhagavad Dharma, você não pode usar essa palavra. Essa palavra Srila só serve para quem está ligado com o Bhagavad Dharma, com o Dharma relativo a Krishna. Srila. Se o meu Guru Maharaj não seguir o Bhagavatam ou o Bhagavad Dharma, não podemos chamá-lo de Srila. Está explicando o Maharaj. Então, está explicado que Jadu foi estava fazendo Bhagavat Seva. Então, essa expressão Nitaram significa ininterruptamente, é uma palavra em sânscrito que significa avignam, sem interrupção, ininterruptamente. Muitas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta usava dizer que eu só aceitaria um guru que estivesse 24 horas por dia ocupado em Bhagavat Seva. Na vida de um Mahabhagavata, você não pode encontrar nenhum momento no qual ele não está ocupado em servir Krishna. Esse é o sintoma de um Siddha Mahatma. Qualquer que ele seja, um Bhajana Siddha ou um Nitya Siddha, alguém que alcança a perfeição através do próprio prática ou alguém que vem do mundo transcendental. Qualquer que ele faça, falar com alguém, conversar, qualquer outra atividade, eles estão, na verdade, sempre ocupados em Haribhajana. Eles estão sempre pensando em satisfazer o Senhor Supremo o tempo todo. Todas as suas atividades. Então, 2 dias atrás, eu disse, se todas as atividades não estiverem satisfazendo o Gurudeva, não estiverem sob a guia do Sadguru, então o seu bhajana não é perfeito. Se não houver uma aprovação de Gurudeva e do Guru Varga, talvez eu tenha uma capacidade de falar, mas isso não é Bhakti. Se eu estou fazendo esse seva pela ordem do Guru e do Guru Varga, então seguramente isso é chamado de Bhakti. Caso contrário, não é Bhakti. Se não houver a aprovação do Guru, você pode fazer o que você quiser, mas não é Bhakti. Um dia, um acharya de Udupi, onde nasceu Madhvacharya, ali é o lugar onde nasceu Madhvacharya. Eles têm uma espécie de 8 acharyas lá, uma instituição com 8 acharyas. Eu não sei como eles fazem isso, porque a gente sabe que uma sociedade tem um acharya só, mas lá tem 8, enfim. Então lá, um desses acharyas sabe muito sobre o Shastra. Ele foi viajar por um país estrangeiro. Ele foi dar Harikatha e coletou imensa quantidade de dinheiro e voltou. No Udupi. Então todos os outros acharyas perguntaram, onde você foi? Ele falou, eu fui para a América, para os países ocidentais, para pregar. Eu trouxe muito dinheiro de lá. Então os acharyas decidiram para jogar ele fora da sociedade deles. Você foi lá sem pedir a nossa permissão, sem a nossa aprovação. E tudo que você coletou, você pode ir embora. A gente não vai aceitar você. Jogaram ele fora. Isso aconteceu 40, 35 anos atrás. Então, sem a aprovação do Guru Varga, você não pode fazer nada. Eles botaram ele para fora com o dinheiro que ele coletou. Então, o que quer que Prabhupada faz, você vai dizer que não foi aprovado por Guru Kishora Das Babaji Maharaj. Você tem esse direito de falar isso?
Você não vai encontrar documentos escritos sobre o que Gorakshara Das Babaji Maharaj já provou ou não. Mas vocês não sabem que enquanto Prabhupada cantou 10 milhões ou 1 milhão, acho que 100 crores é muito mais. Perdoem. Uma quantidade, 1 bilhão de santos nomes, é algo assim. Mahaprabhu e o Panchatattva se manifestou para Bhaktisiddhanta. Você se esquece disso. E que o Panchatattva disse, você deve pregar. Como eu vou pregar? Eu não tenho um tostão, eu estou aqui, nesse lugar. Não se preocupem. Todos apareceram para ele. Eles deram instrução para ele. Gauravani, você deve pregar, Gauravani. Como eu posso pregar? Eu não tenho poder nenhum. Vejam a condição em que eu estou. Tudo ao meu redor é floresta. Os homens, o dinheiro, tudo o que você precisar, nós vamos mandar, não se preocupe. Tente seguir como uma corte suprema, um juiz de uma corte suprema. Eles disseram, nós vamos mandar tudo o necessário. Não se preocupe. Você vá, comece. Nós vamos apoiar você. Então está confirmado que o nosso Guru Varga, que vieram na linha de Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles são os companheiros eternos de Mahaprabhu. E se algum acharya os critica e fala a besteira deles, são pessoas que caíram e que estão contra Gauranga Mahaprabhu. Esse é o ponto central. Isso não é bom. Nós não temos o direito de criticar os companheiros eternos de Mahaprabhu que se manifestaram nos passatempos de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Você se torna um ofensor se você fala dessa maneira. Então, esses associados de Gauranga vieram para servir Prabhupada. Então, pelas ordens de Gauranga Prabhupada, então, Maharaj está dizendo que os angas de Bhakti, os processos de Bhakti são 9, os principais de 64 todos. E Prabhupada foi capaz de estabelecer 64 tempos, cada um dedicado a um desses angas de Bhakti, desses processos que indicam Bhakti. E cada templo era como um pátio, um terraço do universo transcendental. E agora, saibam que existem tantas regras e regulações no Rasamrita Sindhu e no Haribhakti Vilas que nós enlouqueceríamos ao lê-las. Por exemplo, você não tem o direito de tocar Shalagrama. Está escrito no Haribhakti Vilas. Se um homem não tem autoridade para tocar Shalagrama, e ele tocar Shalagrama com Tamaguna e Rajaguna, e a Shalagrama sente como se ela fosse apunhalada. Krishna diz que ele sente como se fosse apunhalado. Então, nem todos podem tocar Shalagrama. Nem todos podem tocar Giriraj. As pessoas dizem, aqueles que tomaram iniciação podem fazer isso, mas Maharaj está dizendo, mas quem tomou uma iniciação perfeita? O mantra que você recebeu vem de uma fonte autêntica ou não? Como no nosso Shastra, existe uma condição. Qual é a condição? Você não pode plantar sementes na areia do deserto. Você não pode casar com sua filha com uma pessoa desumana. Você não pode dar mantras para pessoas que não são qualificadas. Mas ninguém se importa. Está escrito
Nosso Guru Varga escreveu tudo isso, mas quem se importa com isso hoje em dia? Você não tem o direito de chamar as pessoas, venha, 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 vou lhe dar Diksha. Não é esse o processo. O nosso âmbito devocional se tornou barato, pois eles não seguem mais o elevado standard da época de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E eu já disse isso para os acharyas de hoje em dia, os assim chamados acharyas. Você acha que eu sou pesado? Mas se a gente não seguir as instruções perfeitas, como nós vamos fazer? Agora você quer destruir todas as regras? Sim, você pode até fazer uma exceção para uma regra ou para outra, mas agora eles terminaram todas as regras. Então como é que você vai alcançar algum nível de qualidade na sua vida? Esse acharya me escreveu numa carta. Ele falou, depois de 10 anos que ele está sentado na posição de acharya, no trono, ele falou, a gente só consegue dinheiro, mas todo o nosso standard, todas as nossas regras foram por água abaixo. Esse acharya confessou para Shyamdas Babaji Maharaj, só dinheiro eles têm. Mas dinheiro vai lhe ajudar a alcançar bhajana, Krishna bhajana? Então, por que uma pessoa que não pode ter filhos se casaria? Krishna Devacharya. 800 years back, that book was written. 800 anos atrás. 12 anos atrás esse livro foi escrito. Foi publicado no Nrsimha Paricharya. Não é como servir Nrsimha, não é esse o tema do livro. Bhagavan veio e ele tem muito poder. E por isso que ele é comparado com o leão. Simha. 800, 900 years back, this book was written. And that book, é um livro de 800 anos atrás que Shyamdas Babaji Maharaj republicou 12 anos atrás pela ordem de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. As pessoas não sabem de onde eu tiro esses documentos. Eles só ouvem coisas imperfeitas e repetem coisas imperfeitas. Uma versão barata do Vaishnavismo e saem pregar. Esse é o estilo de pregação deles. Prabhupada diz, antes de pregar, você tem que ficar diante do espelho e pregar para você mesmo. Tente ver seu rosto feio e pregue para você mesmo. Se você conseguiu instruir a si mesmo de maneira perfeita, então você pode pregar. Você tem que seguir o seu Guru Pada Padma totalmente, sem 0,00001 de deviação. Eu sei que as pessoas não podem aceitar, mas esse é o Siddhanta. Você tem que seguir totalmente o Guru Parampara. Quem vai pregar deve ser um verdadeiro Namacharya. Ele deve primeiro receber a permissão dos santos nomes. Tal pessoa tem que cantar 64 voltas. Eu sei como é a vida no presente. Ninguém quer me aceitar, mas isso é o processo científico. Se você não acredita e ficar comigo, eu posso provar para você. Você está cego? Eu posso mostrar. Leia isso. Está escrito assim. Tem que ser assim. Mas estou falando de um processo científico. Bhakti é um processo científico, mas a condição de hoje em dia, o que falar dela?
Então, nós não temos o direito de criticar Bhaktisiddhanta, pois o próprio Panchatattva se manifestou para ele. Quem poderia dizer que ele não está seguindo as ordens do seu Guru, se as ordens do Guru são a ordem do Guru Varga, que são as ordens de Mahaprabhu, que se manifestou para ele. Panchatattva é Mahaprabhu, Nityananda, Srivasacharya, Advaita Acharya e Gadadhara Pandit. Então, da onde as pessoas Então, existem pessoas que têm títulos enormes, mas eles não, na verdade, não representam os títulos que eles têm. Uma vez eu vi um que chama Shri, 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 Shri. E depois o nome dele, depois de uma quantidade enorme de Shri. Maharaj está falando que sobre Rupa Goswami Pada a gente poderia chamar de Ananta Shri Sampana. Ananta Shri, Shri infinita, mas hoje em dia tem falsos mestres que se autodenominam Shri, 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 Shri. Então, Ananta Shri vem dos pés de lótus de Radharani. Shri está apoiado nos pés de lótus de Radharani. Nós poderíamos dizer Ananta Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Porque no caso dele é verdade, ele é Nayana Mani Manjari. Isso é Siddhanta científico. Não se deixe enganar por qualquer tolice. Então no Bhagavatam a gente encontra That is why he wanted to reject his father. Why? Know why? Because he wanted to exchange his young age. Because he is doing Bhagavad Bhakti. Already in Bhagavatam, Dharma Silascha. Otherwise, I can give example from Padma Purana. Gokarnaji Maharaj speaking to father. Então eu posso dar um exemplo de Gokarna que conversa com seu pai. E ele não usa Shri. Sukadeva Goswami não usa Shri, mas Gokarna, sim. Gokarna não usa Shri. Então eu errei. Gokarna não usa Shri. Porque o pai dele não está ocupado com Bhagavatarma. Ele está fazendo um Dharma geral que não pode ser comparado com o Dharma dos Vaishnavas. Vocês têm que se lembrar que todas as gopis estavam prontas para jogar, a rejeitar o Dharma védico. Even they wanted to throw away Vedic Dharma, Loka Dharma, all everything. That's why Bhagavan Sri Krishna told. É por isso que Shri Krishna disse. Sarva Dharman means so many dharma. In general, dharma is taking different kind of form in your life, in his life, her life. Dharma taking, like those who are following Jesus Christ, they are also doing dharma. Existem muitos tipos de Dharma, aqueles que seguem Jesus Cristo, aqueles que seguem o Buda, ou os muçulmanos. Existem diferentes tipos de Dharma. Eles estão seguindo o Dharma. Mas eles não têm uma compreensão do Dharma como exata como aquela original. O que você quer dizer com a palavra Dharma? Se você for perguntar para eles, você está seguindo uma religião? Uma religião é um Dharma. Não podemos aceitar essa tradução exata como religião. Dharma tem mais significados.
Philosophy means they think some Nós falamos de um darshana e as pessoas no Ocidente falam de uma filosofia. Vedic darshan means what is Darshan é uma visão da realidade, daquilo que é verdadeiro, uma visão da what verdade. is what? That is called our darshan. But they think darshan means some, I can make some decoration and make some superfluous thing. That's not that. That's why I'm not going to accept this word. They are speaking. Let them speak. They have no idea about darshan and philosophy. Philosophy totally simple. Similarly, dharma, if you ask any people, if you meet in your life, what is the exact meaning of dharma in your life? Qual é o significado de Dharma na nossa vida? They cannot give a perfect answer. But you know, you should also know, because you are hearing Harikatha, you have to speak Harikatha exactly what you are hearing through Parampara. Você tem que saber essas coisas, porque você tem que repetir o Harikatha de maneira perfeita, como você ouviu do Parampara. By holding Então, Dharma the significa pillar means segurar o pilar, by holding which you can cross over the material ocean. Pilar. That's called dharma. da ponte que faz com que nós atravessamos o oceano material. Isso é o Dharma. Se eu me seguro num ideal capaz de me levar para o outro lado da ilusão, tente entender isso. Se eu vou segurar um ideal absoluto, se esse ideal me ajudar a atravessar o oceano material, você pode provar, porém, que este Dharma que você tem fé pode fazer você atravessar o oceano da ilusão material, que a religião que você escolheu, você pode provar isso? Prove. Você não pode provar. Porque não existe uma documentação sobre isso científica. Porém, o Bhagavatam aponta para o Bhagavatdharma como a resposta correta. O que falar de atravessar o oceano material? Você pode chegar até Krishna. Você não, atravessar o oceano material não é nada. É por isso que Gokarna não vai falar com seu pai chamando-o de Shri. Ele fala de um Dharma diferente. E Krishna também não vai usar Shri. Krishna vai dizer, deixe os outros dharmas sem usar a palavra Shri. Krishna quer dizer aquilo que no nome do Dharma se apresenta como um processo para lhe levar à plataforma transcendental. E no nome do Dharma, diferentes idealismos, ideais se apresentam. Porém, muitas coisas se apresentam como Dharma, mas não são Dharma. Krishna somente diz, Sarva Dharman Prarityaja. Deixe todo Dharma e venha até mim. Siga o Bhagavatarma. E o que estaria errado nisso? Se Jadu Maharaj faz práticas devocionais, por que ele ia dar a sua vida para o pai, para que o pai desfrutasse da matéria? É por isso que ele diz, não, eu não posso. Então Maharaj está fazendo um exemplo dessa ética que é superada em nome do Bhagavatarma, em nome do Krishna Seva. Então Yadu Maharaj estava ocupado no Bhagavat Seva continuamente, sem nenhuma interrupção. Jadu é nosso Guru, por que não? No destino de Jadu, Krishna o glorifica, dizendo, eu tomo nascimento na tua dinastia. Então por que nós não diríamos que ele é nosso Guru, ele é Tattva Vida? É uma questão matemática, se A igual a B, B igual a C, C igual a D. Você tem que saber aplicar o Siddhanta Vichara, uma conclusão sucessiva. Então, Jadu estava numa vida familiar, mas ele é Munisattama.
Muni Shaktaro e Muni Satama. Among Muni, Entre os he is Munis, upgrade, ele é superlativo. not third grade. Ele não está dentre os terceiros, ele está no primeiro Is lugar. Jagat Guru, we can say. Jadu That's é, why Bhagavan Sri Krishna going to take birth Jadu é um guru universal. in his family. É por isso que Krishna aceita nascer na sua família. Bhagavan, why Bhagavan going to take birth in Jodu destiny? He is going to give honor to Jodu so much. Ele vai honrar Jadu, por quê? So it's right. Está So certo this way, isso. you see, yesterday, what I was discussing, that is very important, I say, that bhakta aham ekaya grahya. Bhakta aham ekaya grahya sardhayatma priyaha satam. Bhakti punati manishta sapakan opi samava. That I already told yesterday, so I can touch on it. Então, Maharaj já explicou ontem este Bhagavan verso. will say, Bhakti is the highest one. Surely it is not general bhakti. Because we already told 7 or 10, 12 years before, I can remember, that Vritasur also doing bhakti. Vritasur doing bhakti. Right, surely. Vritasur doing bhakti. Então, nós já explicamos que Vitrasur fez Bhakti. It's not direct bhakti. Vitrasur é o demônio que é morto por Indra, que antes era Chitraketu Maharaj. And secondary. Então, existem dois tipos de Bhakti, primária e secundária. Vritasur is a devotee. Vitrasur com certeza era um devoto. Eu não estou discutindo isso. Ele é um devoto. He is not Mas ele não é absolute devotee. um devoto de maneira absoluta. Devotion is only A found devoção absoluta inside Vrindavan. só pode ser encontrada em Not Vrindavana. even in Ayodhya. Nem a Ayodhya tem esse tipo de devoção absoluta. But Sim, eles são devotos de Rama, mas o tipo de Bhakti que existe em Vrindavana existe só em Vrindavana. E é esse Dharma que ignora todo o Dharma material. they can Eles atravessam qualquer tipo de barreira por Krishna. Isso é exclusivo de Vrindavana. we are ready to do anything for Nós estamos prontos Krishna's satisfaction. para fazer tudo para a Even satisfação we de are ready Krishna. to go to hell forever. E nós estamos prontos para ir para o inferno para sempre. Essa é a posição das When gopis. Krishna developing some headache, Lembre-se, quando Krishna all devotees, desenvolve dor de cabeça, Krishna speaking, todos se recusam. those devotees can keep E Krishna diz, somente os verdadeiros devotos podem me dar poeira dos seus pés. taking the Isso também acontece com Chaitanya Mahaprabhu. from Gaya. Ele bebe a água que lavou os pés de um Brahmana. Vejam, So Bhagavan ele é o Senhor Supremo. was a leg of Brahman and drink. Ele lava as pernas de um Brahmana e bebe. Meu Deus, esse é Krishna, esse é Bhagavan. Esse é o sintoma do Senhor Supremo. Ele nunca pensa, eu sou superior. Infinity world, he was not going to think I am something. Why Ele nunca pensa, eu sou algo. I have no Se Krishna não se acha nada, por que eu devo me achar alguma coisa? Qual é a minha identidade em relação ao universo infinito? Cadê minha identidade? Quem eu sou? different Mangal, Roho, Sukra, you can find this earth is like a Se você for para outros lugares do universo, você vai olhar para o lugar onde você está and that does e este mundo vai ficar parecendo com uma partícula de poeira. mountains and hills and so E aqui dentro dessa partícula de poeira existem continentes, subcontinentes, and you think oceanos, e você pensa que você é um grande macaco, poderoso. as a big monkey. Você acha que você é alguma coisa. Não. When you can feel I'm nothing, Quando você sentir que você não é nada, aí você começa seu so long Haribhajana. you are going to identify yourself. Quando você quiser se identificar com alguma coisa, achar que você tem alguma importância, você não vai conseguir fazer Haribhajana. So that might be a Satam. So Bhagavan speaking, Então, Krishna vai dizer, devotional mood, com those who are muita going to do devoção, devotional, those who are going to show devotional activities, aqueles que vão se mostrar verdadeiramente devocionais, they love me very much. eu vou me sentar no coração deles, Priya, porque eles me amam muito. I am those pure devotees, they love me very much. I am their heart, and they are also my heart. Eles são o meu coração, e eu sou o coração deles, diz Krishna. Eu sou o coração deles e eles são o meu coração. Bhakti Bhakta
Bhagavan speaking. In front of who? Durvasa. 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 They're speaking. So this way, Diante de Durvasa, now Krishna Bhagavan diz: speaking, assim como as pessoas são escravizadas pelas estrelas, eu me deixo escravizar pelo desejo do meu devoto puro. Onde quer que você nasça, não se preocupe com isso. A única coisa que você tem que se concentrar, se você está fazendo bhakti ou não. Alguém disse, não sei quem nasceu, não sei que país, não pode tomar iniciação. Quem disse? Onde você viu que está escrito isso? Se eles moram lá longe, qual é o problema? Se eles têm bhakti, eles podem se purificar. Então, isso Krishna diz, está escrito aqui. Krishna não disse isso. Aqueles que comeram carne de cachorro, eles podem se purificar através da devoção a mim. Então, as pessoas que estão fazendo bhajana, que estão cantando kirtanas, eles podem ir, mas você tem que confirmar que você não é um trapaceiro. No seu... Até um cachorro pode ser liberado e ir para Vaikunta. Está escrito isso, nós temos documentos. O cachorro de Shivananda. Quem vai dizer que uma pessoa não pode? Quem está dando esse siddhanta errado? Se um cachorro pode ir até Vaikunta, está escrito. Essas 7 árvores, elas também são liberadas. Elas estão de pé durante centenas de anos no sul da Índia. Mahaprabhu as abraça uma a uma. E elas desaparecem e vão para Vaikunta. Se você vier me dizer tolices, eu não vou aceitar. Você tem que dizer, falar Siddhanta. As pessoas que vêm de longe aqui se devotando completamente, elas não podem alcançar o Senhor Supremo. Quem está dando esse Siddhanta? Nós estamos só interessados em ver se a pessoa é sincera. Se o cachorro agir de maneira sincera, ele também vai merecer. Shivananda volta e pergunta, você deu arroz e chapati para aquele cachorro, você esqueceu? Ele vai procurar e o cachorro não está lá. O cachorro já estava no templo da Gambira, a centenas de quilômetros dali. Como é possível? Sozinho. O cachorro estava na Gambira com Mahaprabhu. Depois que os devotos atravessaram a Bengala e a Orissa, eles falaram, olha aquele cachorro, estava diante de Mahaprabhu. E Mahaprabhu estava dando Mahamantra para o cachorro. Hare Krishna, e dava pedacinhos de coco e o cachorro comia. E esse cachorro desapareceu. Eles não viram mais o cachorro. O cachorro desapareceu. Na minha minúscula vida, eu não sou nata, mas não sou nada, diz Maharaj. Mas eu vi na minha vida que um cachorro uma vez estava fazendo parikrama conosco. Eu sou testemunha, você pode não acreditar. Bhakti Bala Bhatirtha Goswami Maharaj, Trivikama Maharaj, nós estávamos todos juntos. E eu vi um cachorro que estava fazendo parikrama. Então, quando os outros cachorros vinham atacar ele se escondia no meio dos devotos. Esse cachorro fez o parikrama inteiro. Eu vi isso 1 ou 2 vezes. O cachorro fez o parikrama de Navadvipa inteiro. Eu não sei que cachorro é esse. Eu acho que ele era um grande devoto na vida precedente. Depois disso, o cachorro desapareceu. Ninguém mais viu. Vocês têm que ter fé. Deixe as pessoas dizerem tolices. O cachorro de Shivananda também recebeu liberação e foi para Vaikunta. Isso aqui está documentado, eu não estou falando uma filosofia falsa. Esse é o caminho do meu Guru Maharaj. Quando ele escreve alguma coisa, ele sempre mostrava o pramana, ele sempre mostrava de onde ele tirava aquilo. Então, essas árvores eram enormes. Está escrito no Chaitanya Charitamrita.
que quando o Mahaprabhu viaja para o sul da Índia, ele abraça essas árvores e elas desaparecem. As pessoas falam, onde elas foram? Ele abraça a outra e a outra desaparece. Ele abraça 7 árvores consecutivamente e todas as árvores desaparecem. Aquele lugar fica vazio. E as pessoas olham e falam, ele é Ramachandra. As pessoas no sul da Índia têm fé em Ramachandra. Dizem, Ramachandra, como é possível? 7 árvores desapareceram, foram para Vaikunta. Você não pode ir para Vaikunta? Claro que você pode ir, por que não? Só que você tem que fazer bhajana de maneira verdadeira. Então, cuidado com siddhantas imperfeitos. Então, até aqueles que comeram carne, Krishna confirma isso. Punati manistha shapakan opi sambhavat. Manistha. Nistha means bhakti high grade. I told you, Vritrasura bhakti is also. Eu disse que a bhakti de Vritrasura, I have no right to insult, but Vritrasura bhakti, surely I cannot compare with Gopikas. Can I compare? Vritrasura bhakti. But we say, primary bhakti, primary division of bhakti. Então existem diferentes tipos de bhakti, uma divisão primária e uma divisão secundária. Depois dessa secundária existem mais outros subtipos. Até você chegar aos Vrajavasis, que não podem ser comparados com ninguém. Porque os Vrajavasis são incomparáveis. Se fosse comparável, por que Jiva Goswami Pada não compara o Jamuna com o Ganges? Jiva Goswami vai dizer, Jamuna é algo pessoal de Krishna, ele não pode ser comparado com nada. Todos os dias você tem que cantar este mantra na água, nos balde antes de tomar banho. Então, se você faz isso, você toma banho nos rios sagrados todos os dias. Essa é a indicação. Os mantras nunca são em vão. A sua posição pode ser falsa, mas a posição dos mantras não. Mas o poder depende de quem você recebeu o mantra. Então, nós nunca poderemos comparar nossa Bhakti com os Vrajavasis. Somente na Gaudiya Sampradaya, sob a guia de Gauranga Mahaprabhu, nós aprendemos. Você já ouviu essa canção? Ou você nunca ouviu? Uma canção muito linda. Radharo Mahima Premora Soshima Jagote Janato Ke Jodi Gaurna Hoito Tabe Ki Hoi Kemuni Dhori Tham. If you hear this kirtan, se você ouvir esse kirtan, você vai ficar impressionado. Você vai perceber como você está perdendo tempo. Por que você não vai? Você fica olhando no celular. Quem está criticando quem? Quem está saindo pelado, seus patifes? Não entra na internet. Está perdendo seu tempo. Quem criticou esse Maharaj? Quem criticou aquele Maharaj? Deixa eles falar. E eles vão receber seus resultados. Por que a gente vai perder tempo? Vamos fazer bhajana. Vamos fazer kirtana para ficar poderosos. Krishna está falando de Bhakti, confirma.
become. Mesmo alguém de uma casta muito caída pode se tornar um devoto. And Como Savari, Gohok Chandal, Gohak Chantal no Ramayana. going to make friendship. Krishna faz amizade com ele, abraça ele. Ele é um Chandra, ele é um vagabundo, mendigo. Você não poderia tocá-lo, você não teria coragem de tocá-lo. Mas Ramachandra vai abraçá-lo por conta de Bhakti. This way, so Bhagavan is right. Only Krishna by está certo. devotional mood, perfect devotion. Somente através de uma devoção perfeita. Contaminated, but we have no right to speak like that. Because whereas Rupa Goswami has already told, Mas nós temos direito de falar dessa maneira, nós temos que seguir Rupa Goswami Pada. Bhakti Rutama. Rupa Goswami já explicou esse verso. Nós, Gaudiya, devotos da Gaudiya, sob a guia de Gauranga Mahaprabhu, não devemos dizer que estamos fazendo Bhakti com alguma contaminação. As pessoas de fora podem falar assim, mas nós estamos seguindo Gauranga Mahaprabhu. Se a gente está seguindo Gauranga Mahaprabhu, como é que nós poderíamos dizer que não sabemos o que é Bhakti pura? Anavilasita Sunyam, sem desejos materiais no coração e sem conhecimento seco. O conhecimento tenco deve ser descartado, mas o conhecimento sobre Bhakti deve ser utilizado. O conhecimento sobre Bhakti não deve ser descartado, mas o conhecimento vazio, sem devoção. Então, Rupa Goswami disse, o conhecimento seco não deve ser incluído. O conhecimento de Bhakti, sim. Anabilashita Shunyam. Então, Anabilas é o desejo por coisas materiais. Isso deve ser erradicado. Shunyam significa zerado. Jnana e Karmadi Anavritam. Então, o conhecimento e o karma, eles não podem cobrir a sua bhakti. Então, a segunda característica dessa bhakti pura é que o karma e jnana não podem encobrir bhakti. Você também faz karma, você cozinha, serve os devotos, isso é uma atividade, karma no sentido de ação. Mas esse karma não é um karma ordinário. Por isso, o karma material não se conecta com o âmbito devocional. Isso deve ser descartado. Mas este karma, comprar doces para o Senhor Supremo no mercado, também é karma, mas é um karma ligado a Bhakti. Isso não é proibido. Shunyam significa nunca. Ele disse Shunyam para Navritam, para Anabilas. Desculpem. E para explicar a Nukulyana, nós levaríamos muito tempo para explicar. Mas uma palavra nós aprendemos do Guru Varga. Em uma palavra eu posso dizer. E se eu for explicar o que é Anukula? Anukula significa o contrário de Pratikula. Anukula é favorável, Pratikula é desfavorável. Então todo o serviço deve ser favorável, aprovado. Yashoda deixa Krishna Gopal para tirar uma panela do fogo, isso é Pratikula? Não. Gopala fica bravo, alguém poderia dizer, então é Pratikula? Não. Ela está fazendo isso para servi-lo. Então essa explicação precisaria de longo tempo. Como Yashoda age dessa maneira, alguém poderia criticá-la? Não. Ela está servindo de maneira favorável. Mas uma palavra que eu aprendi do nosso Guru Varga, todos eles dizem, Sridhar Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Prabhupada Bhaktisiddhanta, todos explicam essa palavra.
Anukula Radharani. is just fitting. Radharani é Mane, Radharani a personificação desse serviço favorável, Anukula, favorável. Radharani só faz o que Krishna deseja. what exactly Krishna wants. So, Radharani faz exatamente o que Krishna quer. explanation. So, Essa é uma explicação. under the guidance of Radharani. It is one part. Otherwise, for Anukul Pratikul, so many divisions are to discuss for a long time. Anyway, so Bhagavan speaking, this Então, way. Krishna So, fala dessa maneira Dharmaha para Shatta Uddhava. Nirupeta Vidyava Tapasannita Mad Bhakti Apetatmanam No Samyak Prapunati. My such devotee with tapasya, gyan, everything there. But, you know, O devoto tem tapasya, tem conhecimento. having dharma, satta, if some man is there who is having dharma, satta, Alguém que tem dharma, bondade, mas não tiver bhakti, ele não tem nada. can purify me. So Somente bhakti pode purificar cannot give. as They can almas. purify. As pessoas se purificam até um determinado nível sem bhakti, mas purificação total e extrema é impossível. Então, amanhã nós vamos discutir esse terceiro ponto. Hoje nós vamos parar por aqui. Então, Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasya Manuso Mahasavam Tadeva Sokarnava Soshanam Ninam Jaduttama Sloka Yaso Anugiyate Vanchakalpapurusikipas Patitanam Pavanibho Vishnu. So, analytical discussion. Então, esta é uma discussão analítica, porque se você fala sem base, você não fala de maneira apropriada.